Olá pessoal, no encontro anterior eu falei com vocês sobre o processo em si de falência, que tem início com o requerimento do próprio devedor, que é o Instituto da Autofalência, ou da falência requerida por um terceiro, obviamente credor. O processo tem seu segmento, o devedor é citado, em 10 dias ele apresenta a contestação, ele faz o depósito elisivo ou ele ainda pode requerer uma recuperação judicial incidental e em seguida o processo segue para o seu julgamento. Havendo a improcedência, ou seja, pelo acolhimento da contestação ou pela existência do depósito elisivo, o juiz julga improcedente a ação, não decreta falência e desse julgamento cabe recurso de apelação. Em contrapartida, se o juiz acolher os argumentos impostos, pretendidos pelo credor, ele vai decretar a falência e vai aplicar o artigo 99 da LRF. E desse julgamento cabe recurso de apelação. Falamos também sobre a possibilidade de reabilitação do falido, que tem que ocorrer por meio do preenchimento de determinadas condições cíveis e também criminais. No encontro de hoje eu inicio com vocês a questão envolvendo o papel do Ministério Público no processo de falência. E aí, obviamente, eu já faço um paralelo com o papel também do MP, do Ministério Público, no processo de recuperação judicial, em que peço já ter falado anteriormente para vocês. O Ministério Público ele vai atuar no processo de falência e também no processo de recuperação judicial de maneira pontual. Então vamos só voltar um pouquinho aqui na linha do tempo. Quando o juiz determina o processamento da recuperação judicial, lá de acordo com o artigo 90, de acordo com o artigo 52, ali ele determina a intimação do Ministério Público para que ele possa, a partir daquele momento, atuar no processo. Já no processo de falência, o Ministério Público vai passar a atuar a partir do momento em que o juiz decretar a falência com base no artigo 99. Numa daquelas determinações que nós falamos no encontro anterior, o juiz vai determinar a intimação do Ministério Público para que ele passe a funcionar no processo. Ele também vai funcionar quando ocorrer a alienação de bens da massa falida, ou seja, a massa falida, que é o acervo ativo e passivo daquele empresário agora falido, e há necessidade da venda desses bens, o Ministério Público tem que opinar. E ele também vai fazer a sua manifestação no julgamento das contas do administrador judicial. Então, o Ministério Público ele tem um papel importante tanto no processo de recuperação judicial como no processo de falência, só que em questões pontuais e principalmente após a decretação da falência ou deferimento da recuperação judicial. Em seguida, nós temos a questão do administrador judicial, que ele, nesse caso, ele tem um papel diferente do administrador judicial lá da recuperação judicial. Olhem só, o critério de escolha do administrador judicial aqui na falência é o mesmo critério de escolha, ou seja, de nomeação do administrador judicial lá na recuperação judicial. Ou seja, ele vai ser advogado, preferencialmente, né? Advogado, contador, administrador de empresa, economista e até uma empresa especializada. E em que momento o juiz vai fazer essa nomeação? No momento em que ele decretar a falência aplicando o artigo 99. Então, numa daquelas imposições que o juiz determina na sua decisão, ele faz a nomeação do administrador judicial. Essa pessoa, né, que pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, ela também vai ter direito a uma remuneração. E essa remuneração ela não pode ser superior a 5% do valor total de venda de bens na falência. Lembrando que se essa falência for de uma micro ou de uma pequena empresa, esse percentual é reduzido para 2%. Então, dentro da remuneração do administrador,
ele não vai poder ser superior a 5% do valor de venda de bens na falência. Então, olhem só, se não localizar bens, fica complicado o administrador passar a receber essa remuneração. Havendo esses bens a serem arrecadados, ele vai ter direito a uma participação como uma remuneração. E se for falência, reitero, de uma ME ou de uma EPP, de uma empresa de pequeno porte ou de uma microempresa, esse percentual é reduzido para 2%. Agora, esse é o valor, o percentual que pode variar 5, no máximo 5, né? Não pode ultrapassar 5, pode ser de 4, 3, 2, 1%, atendendo principalmente a 3 pilares. A capacidade de pagamento do devedor, até porque a remuneração ela vem da massa falida, a complexidade do trabalho, ou seja, o tamanho da falência que ele vai ter que agora administrar, e a comparação também com outros trabalhos. Já o papel do administrador judicial na falência, ele é completamente diferente do papel do administrador judicial na recuperação judicial. Vamos só lembrar que lá na recuperação judicial, ele preside a assembleia, ele fiscaliza os créditos, enfim, ele tem uma função, ele fiscaliza a recuperação judicial. Aqui na falência, o papel dele é completamente diferente. Por quê? Primeiro, ele vai também aqui verificar os créditos, é função do administrador fazer essa verificação. Com uma segunda atribuição, ele vai apresentar um relatório inicial. Quando ele é nomeado administrador, é feito um termo de compromisso. Nesse termo de compromisso, que obviamente ele assina, ele se compromete, ele vai ter o prazo de até 40 dias para apresentar um relatório inicial. E o que é esse relatório inicial? Ele vai expor os motivos que levaram aquela empresa à falência e uma eventual prática de crime falimentar efetivada pelo empresário. Uma segunda atribuição, ele tem que apresentar ao juiz e ao Ministério Público contas mês a mês. E por último, ele tem que apresentar um relatório final, agora no prazo de 10 dias, contado do encerramento da liquidação ou do julgamento das suas contas. Então, o administrador judicial aqui, ele tem um papel de administrar a massa falida, porque agora na sequência eu vou falar com vocês a questão envolvendo o próprio falido. Por quê? Quando o juiz ele decreta a falência, numa das determinações do juiz, ele vai impor ao empresário falido a perda dos bens do estabelecimento empresarial, ou seja, dos bens profissionais daquele estabelecimento. Por quê? Olha só, ele não vai perder a propriedade, ele vai perder a administração, porque essa administração agora passa a ser feita pelo administrador judicial. Então, só traçando aqui um comparativo entre a recuperação judicial e a falência e obviamente o papel do administrador judicial, lá na recuperação judicial, quando o juiz defere o processamento de recuperação judicial, em tese, em regra, ele não afasta o empresário das suas atividades. Então ele vai cumprir o seu plano de recuperação judicial à frente da empresa. Então ele não vai ser afastado, salvo circunstâncias excepcionais. Em contrapartida, na falência, com a decretação da falência, o juiz vai determinar que a massa falida, a partir de agora, passe a ser representada, passe a ser administrada pelo administrador judicial. Então, a função do administrador judicial lá na recuperação judicial é totalmente diferente da função ou das funções do administrador na falência. Com a decretação da falência, o juiz vai determinar uma série de consequências à pessoa do
falido, a pessoa do empresário. A primeira delas, ele não vai poder se ausentar do local da falência sem pedir autorização para o juiz. Então, caso ele tenha que se deslocar para um outro local, fora, vamos assim considerar, do local da falência, ele vai ter que ter autorização do juiz para poder fazer esse deslocamento. Segunda consequência, ele vai perder o sigilo das suas correspondências profissionais. Por quê? Daqui para frente, todas as correspondências, todas as cartas, todos os e-mails, todas as comunicações, elas vão passar a ser direcionadas ao administrador judicial e não mais ao empresário. Foi aquilo que eu comentei anteriormente para vocês. O administrador judicial, ele passa na falência ser o representante da massa falida e não mais o empresário. Então, ele passa a ter essas três consequências, que eu ainda não falei a terceira, né? A primeira, ele tem que pedir autorização para sair do local da falência, ele perde o sigilo das suas correspondências e ele também, para voltar a exercer a atividade, ele tem que ser declarado reabilitado pelo juiz, que foi inclusive um tema que nós falamos no encontro anterior. Na sequência, existe a possibilidade, quando o juiz decreta a falência, do juiz autorizar o prosseguimento da empresa, mesmo a empresa estando falida. Olhem só, na legislação anterior, que inclusive eu mencionei para vocês, na antiga legislação, a regra era o juiz decretando a falência, automaticamente o juiz determinava a lacração do estabelecimento, ou seja, o fim de qualquer atividade que pudesse ser exercida naquele local. Hoje, quando nós pegamos o artigo 99 e em uma das determinações da decretação da falência, o juiz pode, entendam bem, ele pode autorizar o prosseguimento da empresa, mesmo a empresa estando com a falência decretada. Óbvio, existe uma série de situações, requisitos e condições para que isso seja possível. O que o juiz basicamente ele vai verificar para determinar o prosseguimento da empresa, mesmo ela estando falida? A questão da função social. Porque olhem só, quando uma empresa tem a falência decretada e ela é obviamente insolvente, nós partimos da presunção de que ela mais deve do que tem. Ou seja, ela tem muito mais passivo, ou seja, débitos, do que patrimônio para responder com esses perante esses créditos. Então, ela tem um ativo que, teoricamente, é insuficiente ao seu passivo. Então, se nós levarmos em consideração que essa empresa, esse estabelecimento estando lacrado, que é uma possibilidade disso acontecer, a chance dos credores de receberem os seus respectivos créditos, ela diminui. Por quê? Porque provavelmente o ativo não vai ser suficiente para pagar o passivo. Então, levando-se em consideração essas circunstâncias, existe a possibilidade do juiz autorizar a continuidade provisória daquele estabelecimento. Para quê? Para que ela consiga manter renda, consiga ficar ativa. Para quê? Para que ela consiga elevar o seu ativo visando o pagamento do seu passivo. Agora, olhem só, o juiz obrigatoriamente ele tem que levar isso em consideração no momento em que ele vai decretar a falência. Se existe a possibilidade da empresa, de maneira efetiva, continuar aberta. Óbvio, não havendo essa possibilidade, o juiz, naquela própria decisão do artigo 99, ele vai determinar a lacração da empresa. E, havendo a possibilidade da empresa continuar aberta, e o administrador não tendo capacidade profissional para ficar à frente do exercício da atividade,
ele pode se valer da figura do gestor judicial, lá do artigo 65 da 11.101/2005, que nós também inclusive já falamos lá na recuperação judicial. Então a possibilidade da empresa continuar ativa, aberta, mesmo falida, é possível diante do artigo 99. Em seguida, nós temos a questão envolvendo o pedido de restituição de bens na falência, disciplinado lá no artigo 85 da LRF. Olhem só, quando o juiz decreta falência aplicando o artigo 99, ele vai determinar, e obviamente ele vai fazer a nomeação do administrador. O administrador, ele se desloca até aquele estabelecimento. E ao chegar no estabelecimento, ele vai fazer a arrecadação de todos os bens da massa falida. Então, não interessa se são bens móveis, se são bens imóveis, não interessa. Ele vai até o estabelecimento e vai arrecadar todos esses bens. Para quê? Para que no futuro esses bens sejam alienados, sejam vendidos, visando o pagamento de todo o passivo daquele empresário. Então, quanto maior for o volume e o valor desses bens, as chances de pagar aqueles respectivos credores aumentam. Quando ele vai fazer essa arrecadação, o administrador judicial, ele pode chegar no estabelecimento e se deparar com bens que estão na posse do falido, mas que não são da sua propriedade. Explico. Vamos imaginar que o administrador judicial chegue no estabelecimento e se depare com 10 caminhões e com 20 carros. E aí ele, obviamente, não tem detalhes daqueles respectivos veículos, então ele faz a arrecadação, como se aqueles bens fossem do empresário. Só que na realidade, depois, com uma verificação mais apurada, percebe-se que todos esses veículos, os caminhões, os carros e etc., ou os próprios maquinários dentro do estabelecimento, eles estão na posse do empresário, mas eles não são da propriedade do empresário. Por quê? Porque existem contratos de alienação fiduciária em garantia ou contratos de leasing, onde são contratos bancários, né? Onde o devedor ele utiliza o bem, ele tem a posse direta do bem, mas ele não tem a propriedade, porque esses bens eles fazem parte de uma garantia de uma dívida, ou por meio de uma alienação fiduciária em garantia, ou por meio de um arrendamento mercantil, somente a título de exemplo. Quando isso acontecer, obrigatoriamente o credor, e no caso eu falo credor, proprietário desses bens, exemplo, um banco, ele, para evitar e para impedir que esses bens sejam arrecadados e futuramente leiloados, ele vai fazer um requerimento ao juízo universal para que esses bens sejam retirados da massa falida e entregues a ele. Por quê? Repito, esses bens estão na posse do devedor, eles estão na posse do empresário, mas eles não são da propriedade do empresário. Por isso que existe o pedido de restituição com base no artigo 85. O verdadeiro proprietário solicita ao juiz, requer ao juiz a liberação daqueles bens, ou seja, que esses bens sejam destacados da massa falida, sejam retirados da massa falida e entregues ao verdadeiro proprietário. E por fim, cabe ainda um outro pedido de restituição, que não tem nada a ver com essa circunstância que eu falei anteriormente para vocês. Quando é que caberia também uma restituição de bens à massa falida? Vamos imaginar que eu seja um terceiro que mantenha um relacionamento empresarial com outro empresário que agora está no processo de falência. Vamos imaginar que eu tenha estabelecido uma relação negocial com ele dentro do prazo de 15 dias anteriores ao pedido de falência. Então, quando eu me relacionei com ele num contrato, exemplo de compra e venda, eu entreguei um bem para ele
e vou receber por esse bem. Eu vendi um bem para ele e já fiz a entrega a ele, só que eu vou receber por esse bem numa data futura. Vamos imaginar que antes de eu receber por esse bem, a empresa tenha ou pedido falência, sua autofalência, ou alguém tenha pedido, requerido a falência. E o juiz tenha decretado a quebra daquela empresa. Ora, olhem só, eu vou, com base obviamente no artigo 85, eu vou requerer ao juiz a restituição daquele bem. Por quê? Porque eu entreguei a ele o bem, vendi para ele o bem, transferi para ele o bem, só que eu não recebi. Só que aí tem um detalhe. Essa minha negociação, essa minha transação, esse meu negócio tem que ter ocorrido dentro do prazo de 15 dias anteriores ao pedido de falência. Se essa minha negociação ocorreu com 16 dias, com 17 dias anteriores ao pedido, eu não faço jus ao pedido de restituição. Então eu só vou ter direito a fazer essa restituição se essa negociação ocorreu dentro do prazo de 15 dias anteriores ao pedido da falência.